Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e hoje com o tema de controle emocional. Fica aqui comigo até o final porque você vai aprender como lidar com pensamentos negativos em 2 minutos ou menos. Eu tenho certeza que nenhum outro canal do YouTube, nenhum outro profissional te ensinou essa técnica que eu vou te mostrar aqui. E essa mesma técnica que eu vou te explicar, o passo a passo, como que funciona a lógica, eu apresento e ensino os meus clientes, as minhas clientes aqui no consultório, quando ela tem essa demanda de pensamentos negativos. Então, qual que vai ser a linha de raciocínio aqui? No primeiro momento, eu vou te explicar como que funciona a lógica por trás do pensamento negativo, como que os nossos pensamentos se formam. E num segundo momento, a partir dessa explicação, eu vou te ensinar a técnica para você lidar com pensamentos negativos em 2 minutos ou menos. Então, fica comigo até o final. Olha só, a gente nunca aprendeu como que funciona o pensamento negativo ou o pensamento, e muito menos a lidar com os pensamentos, sejam bons ou sejam ruins. Então, num primeiro momento, você precisa entender que o pensamento, como se forma a nossa imaginação, é por meio dos nossos sentidos. Sim, os nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com você e fazer alguns rabiscos para você entender um pouquinho melhor como que a gente tem esses aprendizados, como que se forma essa nossa imaginação que, consequentemente, no seu caso, traz sensações negativas, traz uma angústia. Você viu uma notícia ruim e aquilo fica na sua cabeça e te traz uma angústia. Alguma pessoa falou uma coisa que te desagradou e esse pensamento já te traz uma emoção ruim. É o gatilho para te trazer uma emoção ruim. Então, você vai entender o porquê que isso está se formando. Olha só. Vou te mostrar aqui nesse esqueminha. Eu te falei que o pensamento negativo ele vem por meio dos nossos sentidos. O pensamento ele é formado por meio dos nossos sentidos. Como assim os nossos sentidos? Os nossos sentidos de, deixa eu pegar aqui para escrever, visão, audição e uma parte que as pessoas não te falam, que se chama o nosso lado sinestésico, que é o sentir, as sensações, sinestésico. Então, são os nossos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. O tato, o olfato e o paladar, ele está dentro do sinestésico. Você entende? Então, para a gente juntar e ficar mais didático, para você entender, existe a visão, o que eu vejo, o que eu ouço e o que eu sinto. O que eu sinto como? Por meio do tato, por meio do olfato ou por meio do paladar. Então a gente junta o olfato, tato e paladar aqui no sinestésico, certo? Então, você pode começar a refletir agora como que vem esse pensamento negativo na sua vida. Aí vem o som, assistir uma notícia e aquela notícia não sai da minha cabeça. Você percebeu? Você viu a notícia e você também ouviu ela, a audição, você também ouviu. Então, como que se formou no seu imaginário essa imagem, esse pensamento? Por meio dos nossos sentidos. É assim que a gente funciona. O canal de entrada para tudo que a gente vive hoje, para os nossos aprendizados, são os 5 sentidos. Desde a infância é assim. Na infância, a gente não tem alguns sentidos tão apurados quanto outros. A criança, por exemplo, você percebe que ela tem um instinto de agarrar? Se dá o dedinho assim para a criança, ela agarra? Ou seja, ela vai desenvolvendo ao longo da vida dela os sentidos. E isso é a porta de entrada para o que está se formando aqui dentro. As imagens mentais, elas são formadas e construídas a partir dos 5 sentidos. O que você sente também. Alguém te bateu, te deu um tapa, ou seja, o tato. Você sentiu no seu corpo, não foi uma coisa que você viu. Você não viu o tapa, não viu nem de onde que veio o tapa. Você ouviu o estalo, mas você não tem como ouvir o tapa. Você sentiu em você. E isso foi a porta de entrada para um aprendizado no seu imaginário. Acompanhe essa linha de raciocínio, porque daqui a pouco você vai aprender a técnica. Eu sei que você está ansiosa para querer lidar com esse pensamento negativo, eu sei, só que você precisa entender a base, o conceito que eu estou te falando, para daí sim entender a técnica propriamente dita. Que uma técnica que ninguém nunca te ensinou, certo? Então,
você entendeu que a gente tem a visão, a audição e o nosso lado sinestésico. Tá, Ednilson? Mas como que se forma esse pensamento, então? Como que esse pensamento negativo na minha cabeça eu vou tirar ele de mim? Cada uma dessas categorias, elas têm características. Olha só que agora vai explodir sua cabeça. Como assim características, Edenilson? O visual tem características dele. Por exemplo, vamos pegar aqui uma característica do visual. Qual que é uma característica do visual? Ah, é brilho. A imagem é brilhante, é uma coisa que eu vejo. Ah, é escuro. Opa, tá nítido, tá borrado, tá meio embaçado. Ou seja, são características dessa categoria visual. Concorda comigo? Quando você vê algo, é só pegar os exemplos do dia a dia. Quando você vê algo, essa coisa na televisão pode estar meio embaçado, nossa, tá meio chuviscada a imagem ali, não tá? Aquela pessoa tá bem longe. Ah, não, tá meio escuro hoje. Ó, essa imagem tá bem brilhante. Ela tá colorida. Colorida. Ela tá preta e branca. Preto e branco, essa imagem. Você está vendo algo preto e branco. Fez sentido? Então são as características de algo que você viu. Só que o auditivo também tem características. Como assim o auditivo tem características, Nilson? Quando você ouve algo, o que pode esse som pode ser para você? Ele pode ser alto, não pode? Ele pode ser baixo. Ele pode ser agudo, pode ser grave. Ele pode estar longe, é um barulho longe. Ele pode estar perto. Ou seja, existem características do seu sentido do auditivo. Características. O sinestésico também. O sinestésico também. Pode ser áspero. Alguma coisa que você pega, não pode ser áspera. Não pode ser amargo. Uma coisa que você comeu, nossa, muito amarga, muito azeda. Lembra? O sinestésico é o tato, olfato e paladar. Tato, olfato. Um cheiro. Um cheiro ruim. Um cheiro desagradável. Não pode ser? Uma coisa que você pega, gosmenta. Uma coisa, uma meleca. Ou seja, você está sentindo aquela característica, certo? Entendendo essas características é a base para você se livrar de pensamentos negativos em 2 minutos. Presta atenção. Se você não pegou seu caderno para anotar, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda. Pega o seu caderno e anota essas características que eu vou, na prática, fica comigo até o final desse vídeo, que na prática eu vou te mostrar como elimina, como que lida com o pensamento negativo. Então, presta atenção nessas características. Ah, tem brilho. Ah, é uma imagem bem brilhante, Denise. Porque o pensamento, você sabe, aquele pensamento intrusivo que não sai da minha cabeça. Sabe aquele pensamento de doença, aquele pensamento de alguém no hospital, ou de você no hospital, de você ficando doente, aquele pensamento de, pô, você entra ali e não tem dinheiro na conta, que já vem um desespero. Então, existe um pensamento, uma imagem sendo formada aqui na sua cabeça. Agora que vem o pulo do gato. Essa imagem que está sendo formada aí na sua cabeça, ela nada mais é do que o conjunto dessas características aqui. Ela pode ser bem brilhante, pode ser escura. Ela pode ter um som, você sabe disso, que pode ter um som. Às vezes não é só uma imagem de você no hospital, ou você presa em algum lugar, ou você... Enfim, não é só aquilo. Às vezes tem uma vozinha. Sabe aquela vozinha negativa? Aquela vozinha que te desanima? Pode ter uma vozinha também. Ou a vozinha de alguém falando para você, o seu chefe falando algo para você. Sempre vem aquela imagem do seu chefe e ele falando, você fez errado. Ou o seu marido falando, não, você não vai fazer, ponto final. Aquela imagem que se repete com a voz daquela pessoa que você brigou antes de ontem. Você percebe que não é só o ver, tem uma coisa aqui também. E às vezes, nesse mesmo conjunto de pensamento com vozinha, tem também alguma sensação. Você sente um arrepio. Só de pensar naquilo já te vem um arrepio. Você se sente para baixo.
Parece que vem um peso no. Sempre que vem aquele pensamento, já atendi muitas mulheres com essa demanda. Vem aquele pensamento e ela parece que é um peso para ela. Aquele pensamento acaba com o dia dela. Parece que ela não consegue fazer mais nada, porque travou ela, aquele pensamento. Ou seja, ele trouxe essa imagem, às vezes com uma vozinha, trouxe uma sensação para ela também. Então você percebe que esse pensamento. Agora a gente está desconstruindo o pensamento negativo, percebeu? A gente está desconstruindo o pensamento negativo. Então você entendeu que para se formar um pensamento negativo, para se formar um aprendizado, para se formar um pensamento positivo na sua vida, é por meio dos 5 sentidos. É assim que a gente recebe as informações do mundo. Quem não enxerga, recebe as informações do mundo por outros sentidos. Quem não ouve, também. Quem tem todos os sentidos normais, também. Você aprende pegando, você aprende cheirando, você aprende... Então é assim que a gente recebe as informações do mundo. Só que como que essas informações do mundo, elas entram dentro da gente? Elas ficam como um aprendizado, por meio das características. Essas características definem se você vai ficar bem, vai ficar mal, e como que isso está dentro da sua cabecinha. Agora vamos ao exemplo prático, para você entender definitivamente como se livrar dos pensamentos negativos. Presta atenção agora. Imagina o pensamento negativo que mais está te incomodando hoje. Pega ele, tá? Por exemplo, eu estou imaginando doença. Eu estou imaginando que eu estou no hospital internada. Eu estou imaginando o chefe falando assim, ó, para mim. Eu estou imaginando o chefe com aquele dedo apontado falando aquela frase assim para mim. Ou o meu marido, ou a vizinha tóxica, aquele familiar tóxico falando aquilo para mim. E traz à tona, traz no seu imaginário essa informação agora, que é o que você caracteriza como pensamento negativo. Traz aí. Pode ser uma voz, pode ser apenas a imagem. Perceba, não precisa ser os 3, tá? Esse pensamento negativo que está te incomodando hoje, ele pode ter apenas características e ser uma imagem. Ele pode apenas ser uma vozinha. Então, o pensamento negativo é uma vozinha que parece que fica vindo dentro. Uma vozinha. Ou ele pode ser uma sensação. Parece que vem uma sensação no meu corpo. Ou ele pode ser o conjunto dos 3, de 2 deles. Pode ser uma imagem que vem na sua cabeça com uma sensação. Pode ser uma imagem com uma vozinha. Pode ser uma vozinha com uma sensação. Tá me acompanhando aqui? Pode ser uma vozinha com uma sensação. Pode ser uma sensação com uma imagem, como eu tinha dito. Você entende? Então, pega agora esse pensamento negativo. Eu vou te dar exemplo com um pensamento específico aqui, mas imagina agora no seu caso, beleza? Imagina esse pensamento e como que ele está se formando na sua cabeça. Vamos pegar aqui, deixa eu arrumar a câmera. Digamos que o exemplo do pensamento negativo de agora é o seu marido que falou uma coisa que você não gostou, tá? Alguém que falou uma coisa que você não gostou, ou seja, é a imagem daquela discussão que passou e mais aquela vozinha que, putz, aquilo que ele falou me pegou. Aquilo que ele me falou tá aqui, ó. Então, é como se o seu marido estivesse aqui na sua frente e essa imagem estivesse aqui, ó. É o pensamento negativo. Eu tenho certeza que você nunca fez esse exercício. Eu quero que você comece a refletir, de preferência com os olhos fechados, porque assim você se entrega mais, você desliga um canal sensorial e se entrega mais. Quais são as características desse pensamento negativo? Essa aqui é a pergunta. Quais são as características desse pensamento negativo? Ai, Denilson, eu tô vendo meu marido bem aqui na minha frente. Ele, ó, tá bem aqui, ó. Ah, é colorido. Percebe a característica? Você falou que tá vendo ele aqui. Ou seja, abre o olho aí um pouquinho. Você falou que tá vendo, não falou? Opa, eu tô vendo ele aqui. Então, qual que é a característica desse vendo? Ai, Deus, ele é colorido. Tá aqui, ó, tá colorida essa imagem. Ai, Deus, tá bem brilhante, porque parece que ele tá aqui agora na minha frente falando comigo. Parece como se fosse aquele momento. Ele tá aqui, ó. Beleza. Você percebeu? Não é embaçado. Não é borrado. É colorido. É ele aqui na frente. Você está vendo ele aqui. Ai, Deus, mas também tem uma voz. Opa! Também tem uma voz. E qual que é a característica da voz, então? É uma voz alta, Deus. Ele tá falando alto assim comigo. Ele tá falando alto. Ele tá me xingando. Percebeu?
Pronto. Descobrimos as características do pensamento negativo. Tá, Deus, agora o que eu faço? Muda as características. Bingo. Muda as características. Eu quero que... Você percebe? Se você não está mais vivendo esse momento, é o teu cérebro reproduzindo uma coisa que aconteceu. Ou talvez aconteça ou nunca aconteça. Mas entenda, é um problema imaginário. Não é um problema real. Não é um problema real. É um problema que você está criando, meu Deus, doença e tal e tal. Ou um problema que passou. Ou é alguma coisa que está acontecendo ali e tal. Alguém está no hospital, mas não está aqui agora. Você está no seu trabalho. Você não está vendo a pessoa, você não está na frente da pessoa no hospital. Percebe que é imaginário? Você está no seu trabalho. Ah, Iris, mas a minha mãe está no hospital e sempre vem a imagem dela lá no hospital. Beleza, mas você não está no hospital com ela. Na realidade física, é apenas uma imaginação. Você está no seu trabalho agora. Então a gente vai trabalhar essa imaginação. Como que a gente trabalha as características? Voltando ao exemplo que eu te dei. Quais as características dessa imaginação? Ah, Edilson, esse pensamento negativo, eu vejo meu marido na minha frente. Ele está colorido. A imagem que vem na minha cabeça é colorida. A voz dele é bem alta, falando assim que eu não posso fazer aquilo. Perfeito. E agora? O que a gente faz? Trabalha as características. Faz o seguinte, fecha os olhos, pega essa imagem com essa voz dele e deixa preto e branco. Deixa preto e branco, vai. Deixa tudo preto e branco. Eu sei que você consegue. É possível fazer isso. Imagina que é um filme preto e branco. Eu tô ali na sua frente, mas é uma tela, é tudo preto e branco. Agora faz o seguinte. E agora você vai achar louco que eu vou falar, só que você vai perceber a mágica acontecendo. Tá preto e branco, né? Tá preto e branco. Agora eu quero que você imagine. Eu vou até colocar aqui, ó. Pensei nisso agora, tá? Eu nem ia fazer isso. Mas eu quero que você imagine o seu marido. Lembra que ele estava com a voz alta? Olha, auditivo, voz alta, voz grave, talvez. Eu quero que no lugar dessa voz imponente ali do seu marido, grave, você imagine preto e branco com essa voz aqui, ó. Ei, amigão, sou eu, atende. Atende o celular. Atende. Atende o celular. Imagina o seu marido com a voz do Bob Esponja agora. Eu duvido que isso seja um pensamento negativo para você. Vai estar tudo preto e branco ali e ele vai estar com essa voz aqui do Bob Esponja. Não tem como. Sou eu, atende. Atende o celular. Você percebe que só de pensar no quão ridículo é isso já nem te incomoda mais? Porque você acabou de mudar a característica do pensamento. Você acabou de mudar a característica. Ou seja, ele não traz o mesmo efeito. Vou te dar um exemplo agora que você vai entender essa lógica. As características aqui são os ingredientes. Os ingredientes. E o resultado final, que é pensamento negativo que você chama, é sensação ruim que vem do pensamento negativo, é o bolo. Por que você tá com esse bolo? Porque os ingredientes estão alinhados, colocados nessa ordem para dar esse bolo. Se eu mudo algum ingrediente, não vai ter mais esse bolo. Por mais ridículo, diferente, enfim, que seja esse ingrediente que eu usei agora. Como a voz do Bob Esponja, por exemplo. Vamos dar outro exemplo para você. Presta atenção. Pega aquele pensamento negativo e, tá colorido aqui e tudo mais, afasta. Afasta. Deixa ele assim, ó. Ele tá aqui, ó. Você tá vendo o teu marido aqui na sua frente. Diminui e imagina esse pensamento dentro dessa tampinha aqui, ó. Não é mais o seu... Você percebe? Você não está vendo... Olha. Você não está vendo o seu marido mais. Você está vendo o seu marido, só que ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Você percebe que quando você imagina isso, não tem mais o mesmo efeito que antes? Não tem mais aquele bolo? Não tem mais o mesmo efeito, porque você diminuiu. Ele estava aqui grande, incomodando. Deixa pequenininho aqui. É mágico isso. Agora deixa essa imagem que está pequenininha aqui, que é do seu marido, que antes estava assim em você, antes estava assim com aquela voz, deixa preto e branco ali, ó.
Deixa meio embaçado. Deixa meio embaçado ali, ó. Bem embaçado, bem embaçado. Tá até difícil de enxergar. Será que é meu marido? Será que... O que é aquilo ali? Agora deixa sem som. Corta o som. Não tem como ter aquele efeito de pensamento negativo, sensação desagradável, se você muda as características dos ingredientes. Não tem como. Em outros vídeos aqui nessa nossa aba de controle emocional, eu vou te mostrar técnicas na prática, tá? Aqui eu te expliquei a linha de raciocínio que você já consegue aplicar na sua vida. Você já consegue. Só que em outros vídeos aqui do nosso canal, é só você entrar aqui na nossa aba de controle emocional ou limpeza emocional, eu vou aplicar a técnica em você. Você vai colocar o fone de ouvido, vai fechar os olhos e eu vou falar assim: fulano, essa técnica hoje é para o pensamento negativo tal. Se você tiver esse pensamento negativo, é só você fazer a técnica. Mas você já vai entender o que eu vou estar fazendo nessa técnica. Ah, o Ednilson está mudando os ingredientes. Ah, ele falou agora do som, diminuir o som, aumentar o som. Ah, ele falou para eu imaginar agora tudo preto e branco. Não, falou agora para imaginar embaçado, meio desfocado, meio longe. Você já vai entender a essência da técnica. A função aqui do meu canal do YouTube não é deixar você dependente de mim. Eu não quero ser sua babá. Eu quero que você tenha essa independência e esse controle emocional. Olha o título. Controle emocional. Não é para você. Não faz sentido. Ah, controle emocional. Vou entrar ali no vídeo do Edenilson e colocar o fone. Não. Isso não é controle emocional. Controle emocional é você entender essa lógica que eu te falei, testar e fazer em você o tempo todo. Para você ter esse autodomínio. Certo? Espero que tenha feito sentido essa técnica para você. Ela é extremamente eficiente. E essa lógica que eu te disse, de mudar as características, seja ela qual for, seja ela do visual, do auditivo ou do sinestésico, você consegue fazer em menos de 2 minutos. Em menos de 2 minutos você faz essa jogada de mudar os ingredientes, as características, e o resultado final não é mais o pensamento negativo. Literalmente é você brincar com a sua imaginação, brincar com esses ingredientes, certo? Se você tem alguma dúvida dessa técnica, me diz aqui abaixo, tá? Me diz o seu caso. Me diz o seu caso, que eu respondo todos os comentários aqui. Me diz o seu caso. Olha, Nilson, tá certo eu aplicar dessa forma aqui? Tá certo eu, para esse pensamento negativo que eu tenho, fazer dessa forma? Me diz aqui nos comentários que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.